Biologia, primeira série, gravando. Oi, pessoal, tudo bem? Saudade de vocês, estou sentindo falta da gente se encontrar. A nossa aula de hoje é uma aula onde a gente vai fazer o fechamento dos capítulos 5, 6 e 7. Então, o que a gente tem aqui é como se fosse um grande resumo, onde eu listei para vocês os principais pontos esses que eu imaginei que vocês pudessem ter tido um pouco mais de dificuldade ou alguma dúvida. Então, esses pontos eles estão todos descritos na nossa aula de hoje e eu vou dar uma repassada para que a gente dê uma relembrada a respeito das características, tá bom? E das explicações. Vamos lá. Primeiro capítulo é o capítulo 5, que fala do reino Monera. Então, o reino Monera é um reino que é formado por organismos procariontes. Nós temos dentro do reino Monera os domínios Arquea e Bactéria. Em relação ao domínio Arquea, as arqueobactérias são organismos extremófilos, ou seja, vivem em condições extremas, em ambientes inóspitos. Existem as metanogênicas, que são aquelas que produzem metano e vivem nos mangues, nos esgotos e nos pântanos, por exemplo. As termófilas são as que sobrevivem em ambientes de altas temperaturas, como as fontes hidrotermais de fundo oceânico. E as halobactérias são aquelas que sobrevivem em ambientes com alta salinidade. Um exemplo disso são as salinas do Mar Morto. No domínio bactéria, nós temos organismos que apresentam diversas características. Existem as bactérias que são benéficas, que são aquelas que fazem a defesa do nosso organismo e produzem vitamina K, por exemplo. Existem as saprófitas, que decompõem matéria orgânica, as nitrificantes, que participam do ciclo do nitrogênio, transformando amônia e nitrito. Existem aquelas que são utilizadas na medicina e utilizadas industrialmente. E existem ainda as bactérias que são parasitas, que são aquelas que nos causam doenças, nos causam problemas. Em relação à morfologia, esses organismos eles são procarióticos, não apresentam organelas membranosas. A sua parede celular é composta de peptidoglicano, essa é uma característica bastante importante. Apresentam mesossomos, que são pequenas invaginações da membrana plasmática, e plasmídio, que é um DNA extragenômico. Além disso, muitas bactérias apresentam flagelos e fímbrias. As cianobactérias são organismos autotróficos, são aqueles capazes de produzir a sua própria matéria orgânica. Esses organismos apresentam a clorofila no citoplasma, então não existe organela que armazene essa clorofila. E além disso, elas apresentam uma camada externa gelatinosa. Quanto à classificação, existe uma classificação de acordo com a forma desses organismos. Então, essas bactérias podem ser classificadas como cocos, arredondados, bacilos no formato de bastão, espirilos no formato de espiral e vibriões no formato de vírgula. Vocês observam ali que ao lado de cocos eu coloquei streptococcus e estafilococcus, que são agrupamentos muito importantes das bactérias, tá ok? Streptococcus são agrupamentos em forma de fileira e estafilococcus agrupamentos no formato de um cacho de uva. A parede celular, como nós já falamos, é formada por peptidoglicano. E a maneira como essa parede se organiza nos diferentes grupos de bactérias faz com que elas sejam classificadas como gram-positivas ou gram-negativas. As gram-positivas são aquelas que apresentam uma coloração roxa quando submetidas à coloração de gram. Essa coloração roxa indica que o peptidoglicano dessas bactérias é uma camada espessa. As gram-positivas são aquelas que se colorem da cor rosa quando são utilizadas, né, a técnica da coloração de gram. Essa coloração rosa significa
que elas apresentam um peptidoglicano, né, como uma camada mais delgada e, além disso, associado a esse peptidoglicano, uma membrana externa. Quanto à sua reprodução, elas podem se reproduzir por divisão binária, conjugação, transformação ou transdução. Lembrando que a divisão binária é a divisão da célula e a formação de novos indivíduos que são clones, ou seja, apresentam o mesmo material genético. Conjugação é a troca de material genético entre bactérias através da estrutura do pilus. A transformação é quando uma bactéria engloba genes de alguma outra bactéria que tenha se rompido, por exemplo, e tenha liberado os seus genes no ambiente. E a transdução é quando um bacteriófago transporta genes de uma bactéria para outra, ok? Quanto ao seu metabolismo, elas podem ser autotróficas ou heterotróficas. As autotróficas fazem fotossíntese bacteriana. Elas utilizam o CO2 e gás sulfídrico. E as heterotróficas realizam respiração aeróbica e fermentação lática. Em relação ao capítulo 6, nós falamos das bacterioses, ou seja, das doenças causadas por bactérias. Então, nós vimos essas doenças de acordo com cada sistema do nosso organismo, cada parte do nosso corpo. Então, na pele, nós falamos da acne e do terçol. Observa que ao lado de cada uma das bacterioses, eu coloquei para vocês qual é a bactéria responsável por cada uma das bacterioses, tá legal? Então, na pele, nós falamos da acne e do terçol. Em relação ao sistema nervoso, falamos do botulismo, da hanseníase, da meningite e do tétano. Lembrando que o botulismo tem a característica de paralisia da musculatura e uma característica importante em relação a essa doença é a nossa observação e o nosso cuidado ao comprarmos alimentos enlatados, né? Esses recipientes onde esses alimentos em conserva se encontram, eles não podem estar estufados. Se eles estiverem estufados, isso indica uma probabilidade da presença da bactéria do botulismo ali. Outra característica importante é em relação ao tétano, onde há uma dificuldade no controle da contração muscular e os indivíduos que têm o tétano, eles, ao não controlarem a musculatura, eles ficam com o corpo com uma contração específica, que é um formato de C, né? Como a gente viu em algumas imagens quando a gente teve essa aula, ok? Em relação ao sistema digestório, nós falamos da cárie, da cólera, da disenteria bacilar, da febre tifoide e da gastroenterite por salmonelas. Observa que tanto na disenteria bacilar quanto na gastroenterite por salmonelas, a gente só tem a indicação do gênero da bactéria. Por que isso, né? Então você observa Shigella sp e Salmonella sp. Isso significa que existem alguns gêneros de Shigella e alguns algumas espécies de Shigella e algumas espécies de Salmonella que podem causar cada uma dessas doenças, dessas respectivas doenças, ok? Então, são várias espécies para cada um desses gêneros. No sistema urinário, falamos da leptospirose, uma doença muito importante quando a gente fala principalmente a respeito de saúde pública, porque a transmissão, né, a contaminação através da urina dos ratos significa que em situações de enchentes, essa urina, ela se mistura com essa água
e se espalha, né, pelas ruas e pelos bairros. As pessoas, ao andarem nessa água contaminada das enchentes, elas têm grande probabilidade de serem contaminadas. Do sistema genital, falamos a respeito da gonorreia e da sífilis. Do sistema respiratório, falamos do antraz, da pneumonia, da tuberculose, da coqueluche e da difteria, tá? Observem que aqui na tuberculose, eu sem querer esqueci de colocar a espécie em itálico, me perdoem, tá? Ela teria que estar assim como todas as outras, com o seu nome científico em itálico. Em itálico. Foi uma falha, vou corrigir. Quanto ao sistema cardiovascular e linfático, falamos da peste, que foi uma doença, né, muito importante, né, digamos assim, dentro de um contexto histórico, matou muita gente, né, transmitida pelo rato, na verdade, por conta das pulgas, né, desses ratos. Isso num tempo antigo, onde as condições de higiene eram precárias, fez com que essa doença se espalhasse muito rapidamente. E nesse capítulo também falamos a respeito de resistência a antibióticos, que é um tema bastante importante. Vem sendo cobrado em questões do Enem, em questões de vestibulares há algum tempo, né? Então falamos a respeito de bactericidas e bacteriostáticos, existe uma diferença entre essas substâncias. O bactericida ele causa a morte da bactéria, enquanto o bacteriostático impede a proliferação dessa bactéria. Falamos também a respeito da penicilina, né, o primeiro antibiótico que foi identificado e extraído a partir do fungo Penicillium notatum. E comentamos também a respeito das superbactérias. As superbactérias elas têm sido tema de muitas reportagens e tem se falado a respeito delas também nessas questões de vestibulares. Essas superbactérias são bactérias que elas não conseguem ser tratadas com apenas um antibiótico. É preciso que se faça uma combinação de alguns antibióticos, porque são bactérias muito resistentes. Como é que elas conseguem ter essa resistência? Graças à seleção natural que ocorre em mutações específicas dessas bactérias, mutações essas que conferem essa resistência aos antibióticos. Por último, no capítulo 7, que foi o nosso último capítulo, o da semana passada, falamos a respeito do reino fungi, vimos as principais características. Organismos eucariotos que têm parede celular composta de quitina. Morfologia: apresentam hifas, que são os filamentos, e quando essas hifas formam uma massa filamentosa, essa massa chama-se micélio. Então a gente observa aqui nessa imagem as hifas e a aglomeração no substrato, né, dessas hifas, formando a estrutura do micélio. Além disso, alguns fungos eles formam corpo de frutificação, que é essa parte aérea, que é a parte responsável pela reprodução, formação dos esporos, e corpo vegetativo, que é a parte propriamente do micélio. Em relação à nutrição, são heterotróficos, então realizam absorção e podem ter comportamento de saprófitos, parasitas e simbiontes, ou seja, os saprófitos são aqueles que adquirem a sua matéria orgânica através de estruturas e organismos em decomposição. Os parasitas são aqueles que habitam outros organismos e se aproveitam deles para que eles obtenham seus nutrientes. E os simbiontes, que são aqueles que vivem numa relação de harmonia com outros organismos, de onde eles também conseguem obter os seus nutrientes. Em relação ao metabolismo, podem ser aeróbios,
ou anaeróbios facultativos, como as leveduras. O que significa anaeróbios facultativos? Na ausência de oxigênio, conseguem fazer processos anaeróbios. A reprodução assexuada ocorre por brotamento nos fungos unicelulares, ou seja, nas leveduras, e por fragmentação e esporulação nos fungos multicelulares. A reprodução sexuada está descrita em cada um dos 3 principais filos que nós comentamos. Então, nós falamos a respeito de 3 filos, que não são os únicos filos desse reino, mas são aqueles que têm uma importância em relação aos seres humanos, tá ok? Então, o primeiro filo, o Ascomicota, das leveduras e dos bolores. Então, bolor de pão, bolor de fruta, né? O que eles têm de característico? Eles formam uma estrutura chamada de ascocarpo, e esse ascocarpo formam hifas que são chamadas de ascos, onde se formam os esporos chamados de ascóporos. Então, a estrutura é ascocarpo, que formam hifas chamadas de ascos, onde se formam os esporos chamados de ascóporos. As hifas mais e menos se fundem, dão origem a um zigoto. Esse zigoto primeiro faz meiose e origina células haploides, e essas células haploides aumentam de quantidade por mitoses. Após essas mitoses, formam-se os ascóporos, que são os esporos desse filo. Esses esporos se desprendem, se espalham e dão origem a um novo indivíduo. No filo Basidiomycota, nós temos os cogumelos e as orelhas de pau, por exemplo, né? Como é que ocorre o processo de reprodução sexuada? As hifas mais e menos se fundem, formam uma hifa 2N que cresce. Essa hifa 2N dá origem a hifas que formam a estrutura do basidiocarpo. Então, as hifas desse basidiocarpo se fundem, fazem a meiose do seu núcleo e depois dessa meiose são formados os basídios, que são as estruturas onde ficam os basidiósporos, que são os esporos desse filo. Os esporos se desprendem, caem no substrato e também dão origem a um novo indivíduo. Em relação ao filo Zygomicota, né, que é o filo onde nós encontramos o bolor negro do pão, existe também a fusão das hifas, que dá origem aos gametângios, gametângio feminino e gametângio masculino. Esses gametângios se unem, formam o zigosporângio. Então, a união desses gametângios dá origem ao zigosporângio, e esse zigosporângio apresenta os zigósporos. Esses zigósporos, por sua vez, fazem meiose, e após a meiose desses zigósporos se formam os esporângios com os esporos. Então, o esporângio, que é a estrutura onde esses esporos ficam armazenados, esse esporângio se forma após a meiose do zigósporo. Então, aqui, gente, eu recapitulei para vocês o ciclo reprodutivo, né, o ciclo sexuado de cada um desses filos de uma maneira resumida. Se vocês ficaram com alguma dúvida ainda, dá uma olhada novamente na videoaula de semana passada, onde nós falamos com um pouco mais de detalhes cada um desses ciclos, inclusive com imagens, tá legal? Aqui eu coloquei apenas as principais etapas. Por último, modo de vida desses fungos. Eles podem formar a estrutura de micorriza, que é quando eles se associam a raízes de plantas.
podem formar a estrutura de líquens, que é quando eles se associam a algas ou cianobactérias, e alguns ainda podem ser predadores, quando eles conseguem capturar protistas e organismos bem pequenos, como vermes, por exemplo, de onde eles conseguem obter o seu nutriente. Tá legal? Com isso, a gente recapitulou os capítulos 5, 6 e 7. Eu expus para vocês aqui os principais pontos. Eu espero que não tenha ficado dúvida, né? Então, eu repassei os pontos, né, mais específicos para que a gente falasse a respeito deles mais uma vez, para poder tirar possíveis dúvidas. Mas caso vocês ainda tenham ficado com dúvidas, vocês sabem que eu estou disponível no nosso horário de aula lá no Google Class para que vocês me mandem as dúvidas e a gente consiga eliminá-las. E também através do e-mail, que é para onde vocês mandam, né, o material. Vocês também podem me mandar e-mail para tirar dúvida, caso vocês queiram, certo? Eu aconselho que vocês deem uma olhada novamente nas videoaulas de cada um desses capítulos, né? E depois deem uma outra olhada nesse nosso resumo para poder tudo ficar bem esclarecido e para vocês poderem ter certeza que vocês não ficaram com dúvida a respeito de cada um desses conteúdos, tá bom? Bons estudos para vocês e semana que vem a gente se encontra de novo. Beijo no coração.